Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, professores. Nós estamos aqui hoje com a equipe dos anos iniciais do Núcleo Pedagógico. A Pamela, felizmente, está de férias, né, está aproveitando, e nós contamos com a presença também da nossa PCNP de arte. A Edna tem sido uma companheira e tanto, ela tem agregado muito ao nosso grupo, e o trabalho dela tem sido fundamental. Muito bem, nós optamos hoje por expressar a nossa gratidão a todos vocês, professores, né, que têm realmente se empenhado de todas as formas para fazer com que a aprendizagem chegue aos alunos. Incluem-se aqui os professores coordenadores, porque nós estamos coordenadores, mas nós somos professores. E isso é extremamente valioso, né? É um momento que a gente realmente quer expressar uma gratidão a vocês. Muito bem. Nós começamos esse trabalho do ATPC, né? Por incrível que pareça, nós começamos antes do pessoal da EFAP e, coincidentemente, o pessoal usou o mesmo tema na semana passada, sobre a questão do tempo, né? É muito importante quando a gente pensa na dimensão tempo, né? Nas suas várias perspectivas, dentre elas, o processo de ensino-aprendizagem é uma categoria que se compõe dentro das grandezas e medidas e que é importante, significativo, no aprendizado do aluno, que ele consiga internalizar as diversas categorias temporais existentes. Isso não é feito de maneira decorativa, ou mesmo através de noções ou conceitos. É importante que o aluno vá, através das situações problema, relacionados à questão do tempo, eles venham a se envolver. E aí sim, eles vão entender, compreender a questão das categorias. Quando a gente pensa no tempo, ele tem um sentido poético, né? Vários dos artistas falaram, escreveram, pintaram sobre o tempo, né? Ele é algo que permeia a vida humana e que tem uma mitologia até própria, né? Cronos é o deus do tempo e é aquele que faz as cobranças da vida também, né? Então, é muito importante e significativo para a humanidade. Quando a gente fala desse recorte em categorias, como o tempo é algo abstrato, as categorias, elas ajudam com que a gente possa pegar algo que fundamentalmente é importante, mas ao mesmo tempo não tem nada de palpável, de concreto, e dê a ele um sentido. A primeira das categorias que a gente costuma trabalhar é a questão dos ritmos temporais, né? Por que os ritmos temporais? Porque os ritmos temporais, eles fazem parte da composição da nossa vida. Inicialmente, a gente pensa no dia, na noite, nas estações do ano. Para os alunos, tem o período de aula, o período de férias, os finais de semana, né? Então, assim, são ritmos que vão colocando e dando dois sentidos importantes. A noção de continuidade e a sequência temporal. Então, assim, a noção de continuidade é porque o tempo realmente é algo que você não consegue, vamos dizer, engarrafar ou colocar dentro de um espaço, né? Ele é algo contínuo. E a sequência, porque a própria semana, ela começa no domingo e ela se estende ao longo dos demais 6 dias, né?
E toda essa ordenação, ela é importante para o ser humano, seja do ponto subjetivo, introspectivo, seja também na sua relação de coletividade, na sua relação social. A duração é o tempo que a gente tem, que transcorre entre dois acontecimentos, né? Ele seria a medida do espaço, né? Quando a gente fala de distância, quando a gente fala em medidas de comprimento. Então, assim, quanto dura é a nossa forma de medir. E essa categoria, ela tem dois aspectos que são relevantes. A variabilidade, porque ora algo é rápido, ora algo é muito devagar, algo efêmero, pouco durável, né, que a gente diria, e coisas que duram mais tempo. Existe um texto lindo que fala da perspectiva de 1 minuto. O que é 1 minuto na vida de quem está feliz? O que é 1 minuto na vida de alguém que está atravessando uma fase difícil, né? Essa variabilidade. O outro aspecto importante é a permanência, né? A questão da segurança, daquilo que fixa dentro do espaço. Outro aspecto importante, outra categoria, é a posição relativa dos momentos no tempo. Por que os momentos no tempo? Como o tempo é algo abstrato em todas as suas questões, a posição é muito importante para que a gente faça uma sequência, uma marcação, para que a gente dê o aspecto de fatos e sucessões dentro de uma linha de tempo. Aqui no exemplo, a gente tem antes do almoço ou depois da escola. Quantas vezes a gente não pauta a nossa vida cotidiana, a nossa agenda diária, dentro desse aspecto dos momentos da atividade como ponto de referência para determinado aspecto. É interessante porque, como a gente está nessa questão do distanciamento, muitas vezes a gente fala como marcar o tempo. E nós temos agora o hábito do bom dia num determinado horário, o boa tarde depois do almoço, e o até amanhã como finalização do dia. E é engraçado porque a gente foi um recurso encontrado dentro do núcleo para que a gente possa se presentificar, e faz toda uma diferença no nosso cotidiano. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta que faz com que a gente se posicione diante de um tempo que já tem suas diferenças, né? A outra questão, e aí está ligado a essa orientação no tempo, né? O fato de ter um instrumento que diariamente a gente se posiciona, dá uma orientação. Por quê? Porque a orientação dentro do tempo, ela está relacionada às noções de presente, passado e futuro. E isso faz com que a gente tenha uma consciência do agora, né? Hoje, neste momento, neste dia, nós estamos com uma determinada ação. Se ela ocorreu anteriormente, ela está relacionada ao passado, e ela é importante também. E sem presente, sem passado, nós não temos futuro. Essas categorias, gente, para criança, elas vão permear toda uma construção. A gente sabe que desde muito cedo, a gente procura orientar a criança sobre essa noção de tempo. Mas é a maturidade fisiológica e a maturidade dentro do campo do conhecimento é que permitirá que ela realmente incorpore, vamos dizer assim, se atente para essas categorias. É muito interessante que quando nós somos criança, a impressão que a gente tem frente aos ciclos da vida, sobre os fatos cotidianos, é como se fosse novela. Ela vem assim, numa coisa linear e por capítulos, né? Quando, na verdade, a gente tem uma presentificação de tudo simultaneamente no tempo, né? Quando a gente trabalha com a criança nos conceitos da história,
esse tempo é muito importante. Ele é significativo. Ele é significativo. Continuando aqui, nós temos também a questão da medição do tempo, né? Como a medição do tempo se faz presente? Ela se faz presente através das unidades de medidas. Então, o tempo está dentro das grandezas e medidas, justamente porque ela precisa de ser contada, ela precisa de ter realmente algo que a metrifique. E isso são usados, para isso são usados os instrumentos. Que instrumentos? Os instrumentos do calendário e os instrumentos do relógio. Então, é a forma que nós temos, tá? Para fazer o acompanhamento desse trabalho, nós optamos pela trajetória hipotética de aprendizagem, a unidade 2, do atual caderno do EMAI do 3º ano. Mas é muito importante que nós lembremos que a questão do tempo, a habilidade com relação a essa metrificação do tempo, de colocação, ela pertence a todo o conhecimento e ela vai num processo de amadurecimento. E essa habilidade, ela já esteve bastante fragilizada para nós no tapetinho das habilidades. Ela melhorou, mas ela ainda não se consolidou. Então, mesmo que a gente trate neste recorte dos 3º anos, na verdade, a gente ainda tem com os meninos, com as crianças no 4º e 5º ano, a necessidade da retomada, tá? No caderno do professor, nós temos uma série de orientações e a gente fez alguns recortes das falas, dos textos, né, que falam sobre a questão de desafiar as crianças. Por que o desafio? Porque a aula de matemática e a curiosidade da criança, ela precisa de ser desafiada de maneira com que ela realmente ela coloque a sua cognição, a sua inteligência e a sua curiosidade para o processo de solução dos problemas, né? É muito importante que ela venha através das atividades, sejam as presenciais ou, neste momento, as que são realizadas à distância, digamos, essa propriedade sobre o significado, né? Verneau, a gente lembrando que semana passada nós trabalhamos com Verneau fala sobre o significado para a criança. Então, quando a criança trabalha o campo aditivo, ela estabelece esse processo. Para nós aqui, os problemas de unidade de tempo, eles vão se caracterizar como uma grandeza e medida que já foi trabalhado na sequência número 3 do mesmo caderno, através do sistema monetário, ou seja, a criança já se apropriou desses aspectos de medida, né, de quantificação em relação ao sistema monetário, e a gente transporta isso para a questão das unidades de tempo. E aí, utilizando os instrumentos de medida que fazem parte do nosso cotidiano. Muito importante é que essas medidas, mesmo que a gente não consiga socializá-las de imediato, é muito importante instigar a criança nesse processo. Nós sabemos que há a escolha de algumas habilidades, então a habilidade prioritária neste bimestre do 3º ano é a leitura e o registro das medidas e dos intervalos de tempo, sejam com os relógios, né, que informam horários de início e término de alguma coisa, mas também lembrando que eles retomam
parte dessa medida de tempo no calendário, que é o caso de uma das nossas atividades, tá? Então, essas unidades de medida de tempo, elas devem ser reconhecidas pela criança para que elas sejam utilizadas no momento apropriado. Muito bem. A primeira das atividades dessa sequência, que é a sequência 8.0, a primeira atividade, ela vai se caracterizar por uma série de questionamentos em relação às unidades de tempo. Então, assim, inicia com o processo, né, de retomada do que já foi estudado sobre as unidades de tempo, os dias, os meses, os anos, as horas e os minutos. Então, assim, o próprio enunciado questiona a criança sobre o que ela já conhece do tema. E aí, essas perguntas, né, elas já falam de uma quantificação, de uma caracterização, né, e do próprio significado. Quantos meses no ano, quais são esses meses, né? Adjetivar, colocar a caracterização, porque se a gente pensa, por exemplo, a criança, quando ela pensa em janeiro, dezembro, ela pensa em Natal, em janeiro ela pensa nas férias, há uma correlação com fatos concretos, né? Então, o questionamento pode ser ampliado para aspectos que estejam correlacionados ao cotidiano da criança. Muito bem. A questão número 8.2, a gente vai procurar esmiuçá-la um pouco mais, pensando numa possível adaptação. Nós estamos em tempo de distanciamento social, em que o tempo ganhou para nós novas características. Então, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande no trabalho com as crianças, na realização de atividades. Em matemática, a ausência das intervenções, das inferências, faz com que a gente tenha realmente assim um prejuízo em torno disso, né? Da aprendizagem. Mas há um esforço sendo realizado por parte de todos nesse sentido de realização. Muito bem. Há sempre a apresentação da atividade, né? Qual é o objetivo da atividade? É explorar as unidades de tempo, no caso aqui, né? Em situações problemas. Lembrando que as situações problemas existentes, elas são, vamos dizer assim, elas não são em grandes números no próprio caderno atual do EMAI. Então, é importante buscar outros recursos, né, para que a gente possa ampliar o tema. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a criança explore essas relações, mas a partir de que proposta, né? Qual é a atividade que eu posso propor para além do caderno do EMAI? Como é que eu posso fazer meu aluno refletir sobre o tempo? São questões que nós, professores, precisamos carregar quando a gente vai pensar na elaboração dessas situações. Bem, é muito interessante porque todo o processo das sequências didáticas tem a conversa inicial, né? Essa conversa inicial, as questões foram destacadas, estão aí, vocês podem ver que até o corpo o desenho das letras são diferentes, porque elas realmente foram retiradas do caderno, e de repente é o momento em que a gente se depara com um questionamento que não faz parte hoje da nossa realidade, porque em quais meses do ano temos férias escolares, a não ser que a gente fale de passado ou de futuro, presente não é atentado nessa questão, porque toda a nossa conversa vinha dentro de uma rotina, de
de uma toada que não se expressa mais nesse momento, né? Eu diria que nós estamos à deriva, se a gente pensa em termos de tempo, né? A gente se descaracterizou. E hoje pela manhã eu exemplifiquei, nós no começo do ano, nós estávamos num esforço tão grande de organização, de planejamento, né? E esses dias eu fiquei lembrando de todo o nosso processo, e aí eu falei, gente, ruiu como um castelo de cartas, né? Porque com o distanciamento social, com o teletrabalho, com a distância, né, a escola vazia, nós tivemos que nos reinventar dentro do tempo, lidando com as coisas cotidianamente de uma forma diferente e todo o tempo sendo surpreendido. Eu tenho visto as pessoas dizerem, eu quero a minha vida de volta, porque realmente fica difícil ter um cotidiano tão caixinha de surpresas, né? Então, a conversa inicial aí, ela tem que existir, mas ela vai ter que ser adequada a esse tempo de distanciamento social. Muito bem. Uma outra característica é a organização da turma. Essas atividades, elas deveriam ser atividades de interação entre os alunos, principalmente eles fazem o indicativo da dupla, né? E aí é muito importante nós nos atentarmos que tipo de formato tem a aula, né? Se ela é uma aula na forma síncrona ou assíncrona. Isso já foi tratado pela EFAP, é só para que a gente lembre um pouco como é que nós estamos levando o nosso trabalho. Porque uma aula assíncrona, ela é uma aula ou gravada, ou que deve ser respondida através do uso de tecnologia, mas sem a interação propriamente dita com o aluno, né? A aula síncrona, a gente faz uma aula simultânea em que a gente tem condições de ministrar a aula e interagir com os alunos. No caso, é o que a gente espera do momento em que a gente tem encontros com os grupos e coletividades, né? Muito bem. Se eu tenho que fazer questionamentos para tratar da questão do tempo, né? Por exemplo, um bimestre é composto por quantos meses? Quantos meses há num trimestre? A gente percebe que estes questionamentos, eles exigirão que o aluno tenha um calendário. E, às vezes, o aluno não tem um calendário fisicamente em casa, né? E é importante que ele tenha a visualização dos 12 meses do ano, para que ele possa organizar, partir do concreto para organizar essa relação com o tempo. Uma das formas é a gente fazer a indicação no próprio calendário do celular, né? Alguns celulares têm agenda, na agenda tem os meses, e os meses divididos em anos, ou o próprio calendário que tenha a totalização dos meses. Para que isso? É para que a gente lembre que o nosso aluno precisa, muitas vezes, de uma orientação sobre de onde ele vai partir para que a gente alcance os objetivos almejados, tá? E aí? E aí, no desenvolvimento que a gente tem dessas atividades, principalmente da 8.2, nós teríamos como o momento de interação para as intervenções um instrumento como o calendário, né? Então, é habitual a gente chegar numa sala de aula, seja do primeiro, do segundo, do terceiro, e a gente observar a existência de um calendário para familiarização, para que ele saiba onde localizar. E esse calendário é um instrumento importante na nossa organização da rotina escolar. E
seria importante para o aluno a existência desse calendário em casa. Lembrem o seguinte, o professor pode, nesse momento, até criar um calendário e uma agenda com os alunos, para que eles possam se orientar, né? Muito bem. Quando a gente fala em metodologia, aqui nós estamos retomando a atividade 3.3, para que vocês saibam que esse recorte, ele foi retirado desse trecho do EMAI. Porque como a sequência 3 tem uma correlação com a sequência 8, uma vez que está se tratando de grandezas e medidas, é muito importante a gente dar à criança a oportunidade de ler o enunciado, selecionar os dados, checar, operar e checar os resultados, até mesmo antes da socialização. As crianças no terceiro ano, elas estão mais instrumentalizadas para realizar esses processos. Dentro do texto do próprio manual do professor do EMAI, nós temos a citação do Elevato e o Nick, que são dois autores que vão trabalhar um roteiro para o professor com essas 9 etapas. Claro que o ideal desse trabalho é que ele fosse realizado em sala de aula, né? Mas, infelizmente, nesse momento, a gente tem que pensar em tudo à distância. Mas a ideia foi que ela seria um passo a passo que o professor poderia usar para se adaptar. Então, em primeiro lugar, a preparação à escolha de uma situação. Então, ele tem que pensar na situação com o distanciamento social. Como você orientaria que o aluno fizesse uma leitura individual para que, posteriormente, houvesse uma leitura coletiva? Essa leitura coletiva no distanciamento social, gente, muitas vezes tem que ser realizada pelo próprio professor, para que o aluno tenha a compreensão da comanda que é dada. Aqui, o ideal seria para nós a resolução em grupo, né? Porque o grupo, os pares, né? A gente sempre diz que a realização dos trabalhos por pares faz com que um ajude o outro, no sentido de que as crianças dialogam de uma maneira que é compreensível. Infelizmente, não há possibilidade. O que a gente pede é que que a gente alcance, de certa forma, o aluno para que ele consiga ter autonomia de selecionar os dados e fazer algum tipo de registro. Depois, durante o processo de resolução em grupo, a gente tem um acompanhamento, a observação da própria discussão. Hoje o acompanhamento ele é individualizado, né? E a representação dos registros através da lousa acaba ocorrendo no chat, é um dos caminhos, né? Quando a gente fala da metodologia de situação de problemas, esse momento em que da dupla vai-se para o coletivo, é um momento significativo para a criança, no sentido de apropriação de um consenso sobre os registros, de uma formalização. Talvez a gente não consiga fazer com que eles acompanhem os registros de todo o grupo, mas isso pode subsidiar a formalização e a sistematização por parte do professor. Então, quando a gente resolve os problemas e a gente precisa do calendário, a existência dele dentro da sala de aula é parte do processo para que eles circulem e que eles vejam, eles enxerguem, né? E aí fica a questão, né? Como é que a gente poderia expor esse calendário a fim de que essas crianças buscassem realizar as atividades se apoiando no material concreto, né? Nós, professores, e a gente sabe também da delicadeza desse momento sobre a questão das estratégias, né?
Como é que a gente vai socializar os comentários? Como é que a gente vai socializar as estratégias em relação a um calendário, né? Nesse momento, o professor precisa ter clareza do que ele quer que a criança aprenda, de que forma, e como é que ele pode se aproximar do uso social que a criança faz da atividade, né? Além de compartilhar com a família, né? A gente sabe da dificuldade do envolvimento dos familiares, mas esse é um momento que a gente pode também buscar uma aproximação. E como nós poderíamos fazer isso, né? Se as aulas são assíncronas, claro que a gente sabe que é mais difícil. Se levando em consideração o fato de que muitos dos nossos alunos não têm acesso às tecnologias e têm realizado seus trabalhos à distância, é muito importante que ocorra que o professor tenha estratégias para que ele alcance o aluno, que consiga fazer com que o aluno interaja com alguém e que para os pais as atividades sejam colocadas de uma forma simples e clara, porque aí ele vai aproximando do cotidiano do aluno, expressar essa interação. Muito bem, aí nós aqui nessas gravuras, a gente tinha feito uma série de questionamentos, né? E aí nós deixamos os balãozinhos em branco justamente por quê? Porque cada profissional está adequando as suas atividades nesse momento a essa questão de tempo e espaço distante. E o professor é aquele que vai pensar, elaborar toda a sequência, pensar em todo um trabalho e ver quais são as estratégias que ele vai utilizar para socializar os comentários, para se posicionar, para gerar as estratégias necessárias, né? Então, são questionamentos que o corpo docente acaba realizando juntamente com o professor coordenador, né? Se o aluno tem apresentado dificuldades, é preciso pensar em alguma coisa que realmente consiga alcançá-lo, atingi-lo. A gente sabe que não é o ideal, né? Hoje cedo eu comentei e volto a comentar agora, a gente percebe uma mudança de postura dentro das redes sociais. No início, nas redes sociais, havia uma queixa muito grande por parte dos pais no aspecto de que é como se o professor não estivesse fazendo nada, né? E aí surgiram vários exemplos do professor que fica 3, 4 horas preparando alguma coisa que praticamente a atividade é realizada em 20 minutos, quer dizer, a complexidade toda nesse processo. E depois, hoje, eu percebo que já há um outro tipo de posicionamento. Tá se pensando assim, olha, o professor é insubstituível. Ou seja, essa relação das crianças com as crianças, das crianças com o professor, elas são extremamente significativas, né? Essas ausências, elas realmente a gente está procurando ajudar, mas compensá-las vai exigir muito mais tempo. E aí, como é que esse professor tem planejado esses momentos de interação com os seus alunos? Como é que tem sido suas aulas, né? A gente sabe que parece repetição, mas é para que o professor realmente tenha a oportunidade de refletir sobre o seu trabalho, de perceber em que situação ele se encontra, em que perspectiva ele está realizando esse momento que não é fácil. Mas aí, como é que tem sido, né? De forma síncrona, assíncrona,
e de maneira alguma presencial, quer dizer, são só as orientações que estão chegando, o que tem sido dado de retorno, né, aos professores. A gente percebe uma riqueza no processo de criatividade. Eu tenho visto excelentes trabalhos em que o professor tem se posicionado e se colocado, e a criança, de certa forma, percebe a presença desse professor, mesmo que com esse distanciamento. Aqui nós temos um vídeo, né, que foi preparado pela nossa colega Joyce, para marcar um pouco essa atividade 8.2. Hoje trabalharemos o calendário. O calendário é um instrumento de medição de tempo que divide o ano em meses. Vamos relembrar? Quais são os meses que tem o nosso ano? Nós temos aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantos meses temos no calendário? Um bimestre é composto por quantos meses? E agora me diga, quantos bimestres há em um ano? Um trimestre é composto por quantos meses? E agora, quantos trimestres há em um ano? Um semestre é composto por quantos meses? Quantos semestres há em um ano? Bem, aqui nós damos sequência, então, à atividade 8.2. O vídeo, ele não tem necessariamente que ser utilizado. Ele é uma ferramenta, é uma forma da gente, talvez até para sintetizar o processo da própria atividade, né? Então, aqui, né? Nessa atividade 8.2, a gente tem uma série de questionamentos utilizando diretamente o calendário. Nós percebemos a importância de colocar o calendário fisicamente para que o aluno conseguisse se reportar de imediato, né? Ter como ferramenta. E esse exercício, Maria recebeu uma carta de sua amiga Luísa, convidando-a para sua festa de aniversário, que será realizada no dia 22 de junho deste ano. Localize essa data no calendário e descubra em que dia da semana será. É muito interessante para a criança, porque ela vai falar assim, nossa, um aniversário numa segunda-feira, né? Estranho, né? Porque aniversários normalmente a gente comemora em sábado, domingo. Esse é de uma segunda-feira. Essa visualização, ela é importante para que primeiro ele vai ter que procurar a data. Óbvio que tem aqueles que são tão rápidos que eles vão realmente captar no ato onde é que está e vão se localizar. Outros vão precisar de um momento para conseguir realizar a atividade. Mas é bastante interessante que ele tenha o calendário o tempo todo com ele. Na questão 2, a gente tem dois questionamentos também para localização da data, né? Então, assim, quantos dias faltam para uma visita ao museu que está agendada para o dia 17 de junho? Quer dizer, amanhã é a visita. Essa visita ocorrerá em que trimestre do ano?
Então, jogar, brincar com as questões para os alunos faz com que a gente possa pensar em ampliar estas sequências, né? Mais do que nunca, essa sequência 8.2, ela pode ser ampliada. Você pode brincar e jogar com outras questões. Inclusive, tem aquela famosa carta, né, que o Luiz já trabalhou conosco, né? Aquela carta que tem vários elementos, né? Ou mesmo a carta da EFAP, né? A EFAP trabalhou uma carta na sexta-feira bastante interessante, muito rica, né? E o campeonato de vôlei de uma escola, que teve início no dia 5 de maio e terminou no dia 25 do mesmo mês. Circule no calendário o dia do início e o término do campeonato. Quantas semanas teve esse evento esportivo? Percebem que ele parte de um momento de localização de uma data na primeira atividade e vai num processo de ampliação da dificuldade. Por quê? Porque nesse ele tem que determinar um início e um término, calcular quantas semanas esse evento em que esse evento esportivo ocorreu. Então, assim, é uma maneira de quê? De atentar-se para um instrumento calendário e apropriar-se desse calendário. Muitas vezes, esse calendário que começa num dia vermelho, domingo, né, e que vai ao longo da semana ocorrendo, tem uma sequência, e aí o aluno precisa compreender essa sequência. Volto a ressaltar, atividades com relação ao tempo, elas são significativas para todos os anos, né? Por quê? Porque quanto mais apropriado o aluno tiver do conceito tempo, mais fácil será posteriormente para ele compreender até princípios da física. Porque é um conceito que permeia outros conceitos. Para se entender o conceito de história, é importante também o domínio sobre a questão do tempo. Na pergunta 4, as turmas do terceiro ano da Escola Ipiranga participarão de uma gincana que está prevista para ocorrer de 12 a 16 de agosto. Essa gincana ocorrerá no primeiro ou no segundo semestre do ano. Olha que interessante. A questão do semestre, né? A questão da divisão semestral, mas mais do que isso, a interpretação do aluno da ocorrência de 12 a 16 de agosto. A gente sabe que muitas vezes a criança acha que vai ocorrer apenas no dia 12 e apenas no dia 16. Esse A que faz a interligação entre o dia 12 e 16 tem que ser assimilado pela criança para que ela possa responder a contento à questão. E a última dessas questões da 8.5 fala do relógio, né? Na gincana da Escola São Miguel, os alunos dos terceiros anos participaram da competição de queimada. O primeiro jogo de queimada inicia às 10h30 e termina às 11h15. Quanto tempo durou essa partida? Então, o domínio do relógio no sentido de tempo corrido, né? De duração. E aí, muitas vezes, assim, quando o relógio ainda é analógico, como esse exemplo aqui, o aluno ainda tem uma visualização. Agora, quando o relógio é digital, há uma complexidade para algumas crianças, uma vez que ela não tem fisicamente a visualização da mudança. Ela precisa realmente calcular, lembrando que uma hora tem 60 minutos, né? E não 100, como é a escala do sistema de números decimais, né? E aí nós trouxemos mais duas sugestões, talvez não só para o terceiro ano, mas para outros, né? E é muito sugestão mesmo para que o professor se inspire e possa criar outras condições. Nesse caso, esses dois exemplos, assim como as categorias
do tempo, as categorias temporais, elas foram retiradas de um caderno de formação da Univesp, né, produzido em 2012, e esse caderno tem várias situações, e nessa questão do tempo, essas duas são bastante interessantes. A agenda da Bruna caiu no chão, e ela tem que colocar as páginas em ordem, né? Porque elas se bagunçaram. O que é importante é que assim, as letras não estão em ordem. Você tem que ler o texto para entender qual a ordem em que foram estabelecidas os fatos, né? Essa coisa de bagunçar os fatos e se colocar em ordem é uma forma bastante interessante de domínio do tempo. É inspirador para que a gente, da mesma forma que a carta traz um fio condutor para a colocação dos fatos, algo bagunçado e pedindo ordenação também é fundamental. A outra atividade, ela se divide em duas partes, né? E é sobre o coração, né? O coração é um músculo que tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada, né? O que é legal nisso? Primeiro é a colocação, olha, tem uma medida, né? Eu estou falando de medida ao mesmo tempo que eu estou falando de uma relação com algo que tem a ver com a minha corporeidade, né? Com o meu tempo, com o meu momento. Ele bombeia o sangue, que leva o oxigênio às células para garantir que elas funcionam, produzam energia e façam os demais órgãos funcionarem. Aí a questão A, ela está pedindo exatamente o quê? Que a gente ensine, explique às crianças que elas façam a medida do pulso, da mão, desculpa, da mão, para que ela saiba aproximadamente qual é o tamanho do seu coração. Muito bem. E a segunda etapa tem um texto, pequeno texto, que diz: o coração dos bebês bate um ritmo diferente daquele observado em adultos saudáveis. Nos bebês, o coração bate aproximadamente 140 vezes por minuto, e nos adultos bate 80 vezes por minuto. Já nas crianças entre 7 e 12 anos, são 120 batimentos por minuto, aproximadamente. Isso ocorre porque, quando somos crianças, precisamos de mais energia para o crescimento. O item B pede: escolham entre as perguntas a seguir aquelas que podem ser respondidas a partir das informações do texto e depois solucione-as. Aí tem uma pegadinha, né? Se a gente olhar as 4 questões, tem uma pegadinha, porque o texto não vai responder a segunda. Quantos litros de sangue o coração bombeia por dia em um adulto? Porque ele está falando na relação dos batimentos por minuto. É estranho pensar no coração e nessa relação do tempo, né? Como é que a gente sabe o ritmo do nosso coração? A gente precisa do minuto para saber como é o ritmo de batimento. E esses ritmos, lembram que a gente falou da questão do dia, da noite, né? Dessa relação toda que a gente tem. O tempo, na verdade, tem a ver com uma questão também interna, né? Fisiológica. Né? Muito bem. É desejo nosso que a gente possa trazer sempre alguma coisa que agregue em termos de interdisciplinaridade. Então, a nossa colega Edna, ela trouxe para nós um pequeno texto sobre a obra que está ao fundo da tela, que é a persistência da memória, né? Quando a gente fala em tempo, quando a gente fala de memória, a gente está falando de aspectos que têm a ver com
uma razão, uma racionalidade, mas que também fala de um tempo interior, de um tempo inconsciente, né? E Salvador Dalí, que é o autor do quadro, ele, como surrealista, ele traz uma visão sobre essa memória, que ela vai persistir sobre nós. Para o surrealista, ele usa do onírico, do sonho, de elementos que estão dentro do nosso cotidiano, mas que são reinterpretados para nos, de certa forma, nos provocar. Ele traz relógios disformes, como se estivessem desmanchando, com horários diferentes, né, numa paisagem um tanto ou quase desértica, em que a gente vai depositando a nossa memória, né? E é muito interessante porque esse quadro é um quadro de pequenas dimensões que foi pintado de uma vez só, né? Ela é uma tela produzida em 1931, durante um momento em que o artista estava indisposto, não quis ir ao cinema com a mulher, com os amigos, e durante o período que ele ficou dentro de casa, as 5 horas que ele permaneceu, ele pintou essa obra, que é a Persistência da Memória, que se encontra hoje no Museu de Arte Moderna em Nova York. É muito interessante que a poesia, as crônicas, a arte lide o tempo todo com essa relação em que o tempo se presentifica de uma forma muitas vezes massacrante, né, objetiva demais, com a nossa agenda, com a nossa correria, e muitas vezes de maneira tão poética, tão delicada, né? Às vezes as pessoas que presenciam uma vivência com idosos, com as pessoas que apresentam alguns quadros complicados de perda de memória, né? Percebem o tanto que é importante para nós essa correlação com o tempo. Muito bem, aí está a referência bibliográfica que a gente utilizou, além do caderno do EMAI, né, que é o nosso conhecido. Eu agradeço a todos e a todas a presença, né, e continuem, porque o tempo está aí para a gente nos responsabilizarmos pelos nossos atos, né? E a gente sabe que tem sido árduo o trabalho, mas ele vai ser importante e significativo. Gratidão a todos e a todas.